Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje junto com o nosso amigo Gilbert, nosso intérprete de Libras. Olá, Gilbert! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia para você, aluno do terceiro ano. Nossa aula de hoje, iniciando aí o terceiro bimestre, falaremos sobre Biotecnologia 1, onde ao longo aí dessas 3 semanas falaremos a respeito desse assunto, dando sequência aí aos nossos estudos da genética. Então, na nossa aula de hoje, iremos compreender como os conhecimentos genéticos podem ser aplicados na biotecnologia e conhecer os princípios básicos da manipulação genética. Bom, para a gente iniciar então, nós sabemos que a genética molecular, ela tem sido um campo de estudo muito amplo, propiciando então o desenvolvimento da biotecnologia. Ela é uma ciência relativamente nova. Se a gente for parar para pensar aí, os estudos então envolvendo aí a genética, que nós vimos aí ao longo do segundo bimestre, eles começaram por volta aí de 1900, 1910, onde não se sabia ainda da existência do DNA. Somente então, 1915, 20 por aí, tivemos então a descoberta do DNA e mais precisamente na década de 70, começou-se então a manipulação do DNA. A partir daí, conseguimos então ter o que nós chamamos de biotecnologia. E com esses avanços, a engenharia genética, ela vem com tudo, melhorando aí, facilitando a nossa vida dia a dia. Tá? E a biotecnologia, ela vai corresponder a técnicas que vai permitir o uso de organismos para a produção de substâncias úteis ao ser humano. Como assim, Vinícius? A gente vai ver isso ao longo das nossas aulas. Então, nós sabemos que a biotecnologia moderna, com esses avanços do conhecimento científico, surge aí, então uma nova biotecnologia, que nós chamamos aí de biotecnologia moderna, que vai incluir modernas técnicas de manipulação do DNA e que vai permitir manipular o genoma dos organismos, transplantar genes de uma espécie para outra e constituir sequências de DNA em laboratório. Isso vai facilitar aí muito a nossa vida e nós temos aí várias aplicações. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter também um conhecimento que nós chamamos de bioética. Nós temos que ter a consciência de saber até quando e até onde a gente pode ir. Por exemplo, à medida que eu falo que eu posso manipular o genoma de organismos, eu posso, então, modificar o genoma. Eu posso pegar ali, por exemplo, a partir do momento que eu tenho mapeado os genes, o genoma de um determinado organismo, eu posso saber, então, eu posso mapear, retirar aquele gene, incluir outro. E aí a gente vê até que ponto a ética vai nos permitir fazer isso. Então é um assunto bem polêmico e que essas aulas a gente vai pensar um pouco até que ponto a gente pode avançar nisso, tá? E as bases, então, para a engenharia genética estão na técnica do DNA recombinante, utilizada por muitos pesquisadores. Mas o que vai ser, então, essa técnica desse DNA recombinante? O que isso vai ter de tão importante aí para esse DNA recombinante? Vamos ver aqui. Nós sabemos que as moléculas de DNA produzidas a partir da combinação de sequências de DNA proveniente de diferentes fontes. Então, eu posso pegar aí o DNA de qualquer espécie e posso manipular ele. Mas como que eu vou fazer essa manipulação? Como isso é possível? Nós só vamos poder manipular, então, o DNA através de uma enzima que nós chamamos de enzimas de restrição ou endonucleases, também conhecidas como tesouras do DNA. Elas vão picar, elas vão cortar então fragmentos específicos do DNA. Tá? E e nós vamos também produzir naturalmente em bactérias ou então em algum vetor viral.
Isso é muito utilizado, por exemplo, agora no nosso momento que estamos vivendo, nas vacinas. A gente consegue ver aí perfeitamente em que existem algumas vacinas aí no mercado que utilizam a técnica aí do DNA recombinante, do vetor viral. Então, eu vou pegar o material genético, o genoma responsável aí, pela resposta imunológica que vai identificar aí o novo coronavírus e vou introduzi-la, vou introduzir em outro organismo, que nós falamos aí de vetor, vai ser esse organismo que vai fazer essa multiplicação. E que no caso, esse vetor viral, que as vacinas muito utilizam, vai ser o caso aí de um adenovírus, de um vírus já conhecido do nosso corpo. Consequentemente, esse vírus, ele não vai ser o novo coronavírus, mas ele vai trazer, características, vai trazer a informação genética responsável, pela nossa resposta imunológica, capaz da gente ter a nossa imunidade contra o novo coronavírus. Olha que interessante. Isso tudo é graças à biotecnologia. Mas como, que isso vai funcionar? Vamos ver aqui. Nós sabemos, que a enzima de restrição, ou as endonucleases, ela vai cortar o DNA, ela vai fragmentar esse DNA em pontos específicos. Igual aqui a gente consegue ver aqui perfeitamente, ó. A enzima, ela vai cortar as duas fitas do DNA no mesmo sítio, ou seja, pontos específicos. No caso aqui, ela reconheceu essa sequência, ó, G-A-A-T-T. Ela reconheceu essa sequência. Isso, o que vai acontecer? Cortou essa sequência, eu vou ter um DNA que nós chamamos de DNA exógeno, ou seja, um DNA de um outro organismo aí, no qual eu vou fazer essa ligação. Cortei essa fita, reparem que, olha, que eu vou ter aqui o que nós chamamos de pontas adesivas. É como se fosse um jogo de encaixe. Nós sabemos que as bases nitrogenadas, elas não vão ser pareadas. Então, essa mesma sequência aqui que eu vou ter, ela vai ter que ser adesiva ao meu outro DNA, o meu DNA exógeno. E aí, eu vou ter uma outra enzima chamada de DNA ligase, capaz de refazer essas ligações. Feito isso, a partir do momento que eu vou unificar essas duas fitas aqui de DNA, com o gene que eu quero e com o DNA exógeno, o DNA de outro organismo, eu vou ter uma molécula de DNA recombinante. Esse DNA recombinante, quando a gente fala em recombinação e combinação, eu estou combinando. Esse DNA recombinante vai ser a combinação, de duas fitas diferentes de DNA. E isso, como que essas enzimas de restrição, elas vão funcionar? Olha que interessante. Nós sabemos que temos aí várias enzimas de restrição, que nós chamamos, que a primeira conhecida aí, nós chamamos de EcoR1, que é essa daqui. Ela sempre vai ter o nome, essa enzima de restrição, ela sempre tem o nome de uma bactéria de origem que nós chamamos. Daí o nome, por exemplo, Escherichia coli, daí o nome Eco, de Escherichia coli, R1, porque ela vai ser a primeira, enzima, e ela vai cortar essa sequência de DNA aqui, olha, que a gente vai ver. Olha que interessante. Sempre de 5 linhas para 3 linhas. A gente viu aí em outras aulas, que o sentido da vida aí, ela vai ser de 5 linhas para 3 linhas, ou seja, a molécula de DNA, a gente sempre vai, quando nós vamos manipular e vamos trabalhar aí com qualquer estrutura e qualquer que seja a questão relacionada ao DNA, a estrutura do DNA, a gente sempre tem que ver a ponta 5 linhas primeiro, que vai ser o sentido, Então, a gente tem aqui, 5 linhas para 3 linhas, GAATTC. Olha, sequência curta, GAATTC. Essa sequência, é o que eu vou chamar aí, que vai cortar essa enzima de restrição, ela vai reconhecer essa sequência aqui do DNA. E isso, o que ela vai fazer? Ela vai fragmentar, Ela vai fragmentar aqui, nesse ponto que vai ter o corte aqui,
Vamos trocar de cor aqui para a gente perceber. Então, ó, vai ter o corte nesse ponto. Feito isso, então, eu sei que ela vai cortar aqui, ó. Essa sequência aqui, então, faz com que eu vou ter uma nova ponta e vou me ligar. Como que vai ser? Essa ponta aqui de 5 linhas, onde eu vou ter, cortou aqui, eu vou ter o T sobrando, eu incluo com uma outra ponta num pedacinho do DNA, onde vai ter uma adenina. E na ponta de baixo a mesma coisa. Isso, então, é mais fácil. Feito isso, ocorre a ligação. A partir do momento que ela corta essa molécula de DNA nesses pontos, a gente consegue manipular o DNA e fazer essa técnica. Então, nós temos várias enzimas aqui, olha, que vão cortar várias sequências. Olha, T, 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 A, A. Então, ela faz o corte aqui, ó, tá? G, G, A, T, C, C. Então, ela aqui, ó, corta aqui. G, A, A, T, T, C. Então, ela corta aqui. T, C, G, A. Então, ela corta aqui. Nesse caso, essa fita aqui de baixo aqui, então, nós chamamos que são palíndromos, tá? Que são homônimos aí que vão colar aí uma fita na outra, que vão identificar essas sequências. E com isso, vamos ver aqui na prática como que vai funcionar. Olha que interessante. Há um tempo atrás, as pessoas aí que necessitavam de fazer o uso de insulina, tá? Elas utilizavam a insulina suína, porque era uma insulina aí mais próxima aí da insulina humana. Consequentemente, muitas pessoas sofriam aí com alguns efeitos colaterais. E isso permitia que esse uso seja limitado. Com o estudo, então, dessa técnica do DNA recombinante, fez com que isolasse o gene humano responsável pela produção da insulina e inserisse esse gene dessa insulina em bactérias. Tá? Em bactérias, então, no caso aí a Escherichia coli, por exemplo, que é uma bactéria muito utilizada, tá? Em testes laboratoriais, em experimentos. A partir do momento que eu incorporei esse gene dessa insulina na bactéria, essa bactéria começou a produzir, a sintetizar a insulina. E essa insulina vai ser uma insulina bacteriana? Ela foi produzida por uma bactéria, mas ela vai ser a insulina humana. Isso, então, fez com que a indústria produzisse insulina humana para uso dessas pessoas que necessitam, então, da insulina. E não mais fazer o uso da insulina suína igual acontecia. Olha que interessante aí a questão da biotecnologia em nossas vidas. Olha como que isso funciona. Vamos fazer esse experimento na prática. Já desenhei aqui para a gente ver. Tenho aqui, então, a bactéria, tá? Escherichia coli. Nesse caso, então, eu vou pegar, nós sabemos que as bactérias, elas possuem aí um cromossomo circular, que nós denominamos de plasmídio. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse plasmídio e vou, com a ação da enzima de restrição, aquela que corta o DNA em sequências específicas, lembram? Vou fazer o corte. A partir do momento que eu cortei aqui, então, a fita do DNA, eu vou pegar o gene da insulina e vou introduzir através da DNA ligase, que vai restabelecer essas ligações necessárias aí para que a molécula se junte, e vou ter aqui o DNA recombinante, correto? Feito isso, então, através de um processo que nós sabemos que as bactérias elas fazem, que é um processo de transformação. Lembra de transformação? Quando a bactéria, então, ela vai englobar DNA, né, moléculas aí de DNA de outros seres. Nós temos a conjugação, transformação e a transdução. Lembram? Se vocês esqueceram, lembram lá das nossas aulas de biologia do 2º ano que nós vimos sobre esses processos. A transformação, então, essa bactéria englobou esse plasmídio contendo gene da insulina. Feito isso, então, ela vai se reproduzir. É a mesma coisa que nós falamos que vai acontecer a clonagem. Por quê? A partir do momento que ela se reproduz assexuadamente, ela vai ter o quê? Cópias exatas de si mesmo. Como eu vou ter cópias exatas de si, eu falo, então, que aconteceu uma clonagem.
Feito isso, essa colônia aqui então de bactérias, tá? Todas vão ter o gene da insulina e, consequentemente, vai acontecer o que nós chamamos de tradução. O que vai ser a tradução? A síntese, então, da proteína, que no caso aí vai ser a insulina. Essas bactérias, novas bactérias aqui recombinadas, elas vão o quê? Sintetizar insulina. Então, ocorre aqui, então, a síntese de insulina. Olha que interessante. Isso tudo aqui, então, esse processo todo que aconteceu, ele foi responsável para quê? Para que essas bactérias produzissem insulina e não se utilizassem mais a insulina suína. E com isso facilitou muito a nossa vida. Isso tudo foi graças ao quê? Ao DNA recombinante. Bem, então, por meio da tecnologia do DNA recombinante, tornou-se possível, por exemplo, associar segmentos dos genes de DNA de um animal ou de uma planta com plasmídeos de bactéria. Essa bactéria aí que nós utilizamos, a Escherichia coli, é o que nós chamamos de vetor, que pode ser uma bactéria ou até mesmo um vírus, que geralmente a gente utiliza vírus bacteriófagos. Tá? Por isso que nós falamos, então, que isso é um DNA recombinante. Bom, vamos praticar aqui uma questão do Enem para a gente ver como que se dá isso nas nossas provas aí de exames nacionais. A tecnologia do DNA recombinante tem sido utilizada na produção animal, vegetal e microbiana para a obtenção de substâncias usadas, por exemplo, no processamento de alimentos e na produção de medicamentos. As bactérias são os organismos mais comumente utilizados nessa técnica, pois apresentam uma série de características propícias para essa tecnologia, como o 3 pontinhos. A. Cromossomo linear e a reprodução via cisparidade. B. Cromossomo circular e a reprodução assexuada do tipo bipartição. C. Cromossomo circular associado com estonas e a reprodução via meiose. D. Cromossomo circular isolado por uma membrana e a reprodução assexuada. E. Cromossomo linear isolado por uma membrana e a reprodução assexuada. Bom, a nossa questão, então, nós sabemos que a bactéria ela vai ter como característica principal aí o seu cromossomo circular, que é o plasmídio. E esse plasmídio, então, ele vai, como a bactéria ela se reproduz de maneira assexuada, então esse plasmídio será então duplicado e, consequentemente, as células filhas, as bactérias filhas aí vão ser idênticas à bactéria mãe. Nesse tipo de reprodução, então, nós chamamos de bipartição. Fatores, então, que vão contribuir aí para a recombinação gênica, ou para essa técnica de recombinação aí do DNA recombinante. Então, a alternativa correta vai ser o quê? A alternativa B, que vai ser um cromossomo circular, que nós vamos ter, que é esse plasmídio, e a reprodução assexuada por bipartição, que fazendo com isso, consequentemente, todas essas bactérias filhas vão possuir os mesmos genes da bactéria mãe. E com isso, no caso ali, por exemplo, da nossa insulina, que eu dei como um exemplo, essa bactéria, então, ela pode sintetizar a insulina e ela ser útil para a nossa vida. Bom, chegamos aí ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham acompanhado. Se ficou alguma dúvida, mande aí para os nossos canais de comunicação, que vou responder ao vivo aí no nosso Tira Dúvidas. E vejo você na nossa próxima aula, onde a gente vai continuar a falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Até mais!